Igreja, se existe uma coisa que chega para todos nós, se chama o dia mau. O dia mau, ele chega para cada um de nós. E como a gente se porta quando o dia mau chega? Como a gente tem reagido quando a notícia ruim chega? Sabe, igreja, parece que tem diagnósticos, problemas, situações, brigas, desentendimentos, um romper de aliança, um romper, sabe, da nossa vida espiritual com o Senhor. Sabe aquele dia que parece que, quem aqui já orou, mas falou assim, parece que a minha oração não passou do teto da minha casa. Parece que ninguém ouviu a minha oração. Sabe quando o dia mau chega na nossa vida, mexe com a estrutura nossa psicológica, mexe com quem somos e mexe com a nossa identidade. Quem um dia já lutou tanto por uma causa que se esgotou, não só emocionalmente, mas sentiu cansaço. Não tem vezes que você vai para um tempo de oração, um tempo que você vai guerrear em oração, você vai falar para o Senhor do problema, e aí você começa a sentir que está um peso. Você fala, meu Deus, está tão pesado, está tanta guerra. Eu não sei o porquê, igreja, mas eu vim trazer uma notícia para aqueles que têm enfrentado grandes guerras, para aqueles que têm enfrentado grandes pelejas, aquela qual a olho nu ninguém está vendo o que você está passando. São guerras invisíveis muitas vezes, são guerras espirituais, são guerras que nós olhamos e falamos assim, ei, eu cansei, Deus, chega, dá um tempo para mim, porque se não parar e não se cessar esse problema na minha vida, eu acho que daqui para frente já não dá mais. Quantas vezes nós olhamos para nós, nós dizemos, eu cheguei no meu limite. E homens e mulheres, muitas vezes, têm chegado no seu limite. Chegamos nos nossos limites, igreja, porque somos limitados nos nossos recursos, limitados nas nossas forças. E a Bíblia vai dizer, e a palavra que eu quero ministrar sobre a igreja hoje, fica lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1, aonde vai dizer assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Próximo. E então informaram a Josafá. Ei, igreja, preste atenção. Às vezes você já está cansado demais pelejar na mesma situação. Às vezes você já está cansado demais de guerrear na mesma guerra. Sabe quando você já olhou para aquela situação, você já falou uma, você já falou duas, você já falou três, você já falou quatro, você já falou assim, faz meses que está assim e nada está mudando. E aí de repente vem uma informação como essa. Informaram então a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Ei, será que tem dia que nós estamos assim também? Olhando e não sentindo mais o chão.
Porque não tem mais estabilidade. Será que muitas vezes nós também não estamos assim, cansados, sobrecarregados, dizendo muitas vezes para nós mesmos: se eu não receber uma palavra hoje, eu não sei se eu saio viva. E aí a Bíblia vai dizer que um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do Mar Morto já estão lá também, em Azazon, Tamar, e isto é em Engedi, próximo. Alarmado então ficou Josafá. Só até aí, igreja. Quando o dia mau vem, nós ficamos o quê? Alarmados. Ficamos bloqueados. Parece que quando as situações pesadas vão vindo sobre nós, nós vamos, sabe, a tendência de um homem e de uma mulher, quando a situação está dura demais, está difícil demais, é a gente recuar. É a gente olhar e falar assim: não, peraí, Deus, eu não consigo, eu desisto agora. Peraí, Deus, isso daí para mim é muito para mim. Igreja, mas eu venho te dar boa notícia, porque a palavra de Deus é um evangelho de boas novas. Você crê nisso? Deus já preparou a sua vitória, porque Ele é um Deus que continua agindo. Então eu quero dizer para você: sim, a gente não vai viver todos os dias vendo borboletas voando. A gente não vai viver todo dia sorrindo. A gente não vai viver todos os dias, sabe, entendendo que venci. Não. Vai ter guerras que você vai sentir tanto cansaço que você vai achar que você esmureceu. E a palavra de Deus vai falar assim que no capítulo 18, 2 capítulos anteriores, Josafá já tinha ido ajudar numa grande peleja com o rei Acabe. Ele já tinha lutado e ele viu seu próprio amigo sendo morto. E ele falou assim, depois que saiu daquela guerra: chega, já é muito para mim. Tem guerras que nós estamos vivendo há muitos anos da nossa vida, igreja. Tem guerra que você está enfrentando há muito tempo da sua vida e você já não sabe mais como se mover nela. Sabe, tem problemas que há muito tempo você está passando e você olha e você fala assim: poxa Deus, estou aqui eu mais um dia fazendo a mesma oração por causa do mesmo problema. E aí Josafá, quando ele pensou que ia vir um tempo de descanso, porque não é assim? Quando a vida do crente é assim, né? Mata um leão por dia, não é? Mas quando você mata um leão, você fala assim: ufa, venci, resolvi esse, agora eu vou respirar, vou descansar, para estar preparado para o próximo, né? Mas tem hora que parece que não dá tempo. Sabe por que eu entendo isso? Porque quando Deus está convocando homens e mulheres para entrar em um nível diferente na sua vida, para subir um degrau a mais, para entrar num outro nível que ainda não entrou na sua vida, para provar de bênção que ainda não provou, Ele vai chacoalhar, vai vir guerra de todo lado, mas Ele vai dizer: são as guerras que vão fazer você crescer. Ei, fica tranquilo, Deus vai enviar o descanso. Mas ainda não era tempo de descansar. Sabe que eu entendo? Que tem dia que é de regaçar as mangas e falar: eu vou para cima dessa guerra. Mas tem dias que Deus vai olhar para você e vai falar assim: peraí, essa não é mais para você. Fica tranquilo. Meu irmão, quando Deus fala que nós precisamos aprender a entender o que Ele tem preparado para nós, nós começamos a entrar em outro nível da nossa vida. E Josafá, quando achou que era tempo
de descansar. Chega essa mensagem para ele: ei, Josafá, está vindo de todos os lados. Ei, meu irmão, fica tranquilo. Quando você achar que está vindo guerra de todos os lados, é que aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior que a peleja que está vindo contra você. Você precisa entender que às vezes o teu sonho é algo ainda muito pequeno para aquilo que o Senhor tem preparado, que é muito maior e muito melhor. É muito melhor. Então Josafá, ele ficou alarmado. E é um perigo quando a gente fica alarmado e não sabe para onde corre. Porque o alarmado muitas vezes ele quer fazer do jeito dele, ele quer agir do jeito dele, ele quer pôr a mão e fazer do jeito dele. Quantas vezes nós olhamos para um problema, nós falamos assim: isso é muito para mim, peraí que eu vou resolver, é agora. E meu irmão, quem fala palavras boas na hora do nervoso? Então hoje o Senhor está nos ensinando uma lição. No dia da tua maior dor, aprenda a ir para o maior general de todos os generais, o que sempre vence todas as guerras, Jesus. Vai para Ele, meu irmão, corre nele, fala com Ele. Meu irmão, diga só para Ele. E a Bíblia vai dizer que ele ficou alarmado, agitado. Eu não sei você, mas eu já me considero uma pessoa agitada. E eu no dia que eu tenho que resolver algo, é pior ainda. A gente fica assim, o pastor já me conhece, quando ele já veio dentro de casa, é porque sabe quando você já começa a arrumar tudo rápido? Porque tem que arrumar isso daqui. A mulher sabe que é isso, né? Porque tem que arrumar isso daqui. Não, porque o negócio não resolveu, o negócio está difícil. Oi, que situação braba é essa, Jesus? E a gente fica agitado, ansioso. A gente fica sem saber como reagir quando batalhas precisam ser enfrentadas. E o alarmado, muitas vezes, ele perde o controle de todas as coisas, meu irmão. Só que o Senhor vai nos ensinar. E tem situações. Eu li essa frase, e essa frase um dia ficou marcada dentro de mim. Que se essa situação já te fez orar, é um sinal que já te abençoou. Porque o que ele fez? O problema veio, as lutas veio de todos os lados, é um vendaval, é uma situação que sai do nosso controle. Mas se ela já te fez orar hoje, já valeu a pena. Então não reclama das guerras que têm sido levantadas contra a sua vida. Aprenda, sabe, eu vejo uma coisa preciosa que eu vejo na vida de Josafá acontecendo. Ele se alarmou sim, mas a palavra vai dizer assim: alarmado, Josafá consultou ao Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá, para buscar ajuda ao Senhor. A Bíblia vai dizer, reuniu-se todos. Ele reuniu todo mundo. Ele reuniu o exército. Ele reuniu aquela cidade. Sabe o que eu entendo muitas vezes? É que está uma confusão dentro da nossa casa, está uma confusão dentro do nosso coração, está uma confusão. E a gente tem medo de reunir. A gente tem medo de falar para casa. Às vezes você está enfrentando há muito tempo essa peleja sozinho. Às vezes você está enfrentando muitas vezes essa situação sem abrir o teu coração, sem rasgar. Sabe o que antigamente fazia? Rasgava as vestes, mas não rasgava coração. O Senhor tem nos ensinado hoje a não rasgar vestes, mas rasgar o nosso coração perante a Ele. E sabe como Josafá fez diante do Senhor? Falou: Deus dos meus antepassados e meu Deus. Meu irmão, eu entendo que uma oração sincera, ela rasga o céu ao teu favor. Quando você entende o poder de uma oração, as coisas começam a ser diferentes. A Bíblia vai dizer
que ele orou dizendo: ah, Senhor, força e poder estão nas tuas mãos, e contra a ti ninguém pode se opor, porque a Bíblia vai dizer assim: e agindo Deus, não, mais forte, e agindo Deus, quem impedirá? Ei, eu quero te dar uma boa notícia, essa vitória já é sua. Você precisa tomar posse daquilo que o Senhor tem feito por você. Ele não está parado, calma. Ele está se movimentando em detalhes sórdidos que às vezes você não está enxergando. Mas Deus não fica parado. Quando Ele vê um filho seu sendo envergonhado, Ele não fica parado. Quando Ele vê um filho seu sendo humilhado, Ele não fica parado. Quando Ele vê as coisas difíceis acontecendo, Ele não fica parado. Mas Ele está movendo, esperando você abrir a sua boca e clamar a Ele. Abra a tua boca, usa a guerra, usa a arma a qual o Senhor nos ensinou para vencer essa guerra. E ele continuou a orar ao Senhor. Ah, igreja, e existe uma coisa que move Deus do céu: a sua oração com Ele. Porque enquanto Josafá orava e falava: Senhor, Tu dominas, Senhor, Tu tem o poder, Senhor, todo domínio está nas suas mãos. Não deixa que as nossas angústias nos derrotem. Aí no final da oração dele me chama muita atenção. Demais. Porque no final da oração dele, ele vai dizer assim, no versículo 12: oh nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Sabe quando você olha para a situação e você fala assim: nem eu sei mais o que fazer? Foi o que Josafá fez. Ele falou para o Senhor: não sabemos nós o que vamos fazer, mas uma coisa, Senhor, nós continuaremos, os nossos olhos estarão voltados para Ti. Ei, igreja, no dia da tua aflição, se você entender que a tua arma, ela é poderosa, os teus olhos não vão se afastar nem sequer por um minuto dele. Os seus olhos não vão se afastar dele, porque você sabe quem é o teu Pai. Sabe quando a gente fica quietinho num canto, mas está doendo. Às vezes você veio para um culto como esse, e no momento do louvor, enquanto o céu estava aberto nesse lugar, você estava falando para Ele: ah, meu Redentor, me libertou de mim, agora vives em mim. Mas você está recordando e falando: olha, Senhor, a tumba era para ser minha, mas o Senhor levou. Ele está lá no céu preparando, porque ainda existe no nosso meio homens, mulheres, jovens, pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo para te dar uma boa palavra, para te dar uma boa notícia e dizer para você como aconteceu naquele meio. Enquanto ele orava, ele falava: está difícil demais, está doendo demais. Às vezes você tem sido essa pessoa por muito tempo na tua história. Está doendo, Pai. Ah, Pai, está difícil demais. E aí a Bíblia vai dizer assim, que então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da assembleia. Ei, quanto isso é maravilhoso. O teu Deus está agindo enquanto você está aqui.
O teu Deus está agindo enquanto você está na presença dEle. O teu Deus está fazendo enquanto você está adorando Ele aqui. Enquanto você está falando com Ele, Ele está abrindo o céu e está mandando anjos ao teu favor. Porque Ele diz: se for necessário, eu movo céu e terra para te abençoar. Ele está te abençoando. Ele está te segurando. Ele está te reafirmando. Não esqueço nem sequer um dia de você. Não esqueço nem sequer um dia. E eu quero te dizer que no dia da tua luta, se você aprender a abrir a tua boca e falar com Ele, Ele vai surgir no meio. Ele vai surgir no teu quarto. Ele vai surgir no teu trabalho. Ele vai surgir no hospital onde você estiver. Ele vai surgir naquele banheiro trancado. Ele vai surgir naquele quarto fechado. E Ele vai olhar para você e Ele vai dizer, como disse no meio daquela assembleia. Versículo 15, coloca para mim. E Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim tem dito o Senhor a vocês: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército que vem contra vocês. Porque o exército não é maior do que aquilo que Deus tem para você, igreja. Porque a dificuldade não é maior do que aquilo que Deus tem para você. Porque as promessas que Ele te prometeu não é maior do que o inimigo que tem se levantado contra você, igreja. E Ele vai dizer para você e olhar: ei, essa batalha não é mais de vocês, mas essa batalha é de Deus. Ele diz assim: olha, o homem é limitado na sua força, no seu conhecimento e no seu poder, mas você tem um Deus que é ilimitado, um Deus que está movendo, um Deus que está agindo, um Deus que está falando: para de pôr a mão, para de pôr na mão naquilo que eu vou colocar a mão, naquilo que eu vou fazer. A peleja não é mais sua, mas a peleja é de Deus. Será que você confia nele? Será que você confia no que Ele está fazendo, igreja? Será que você tem fé para descansar e não querer mais agir do seu jeito? Porque o nosso jeito, igreja, é muito falho. O nosso jeito é muito falho, mas o jeito de Deus é muito melhor que o nosso. E a Bíblia fala que naquele momento fizeram uma festa que nem vocês fizeram quando vocês receberam a notícia. Aumentaram a voz e começaram a glorificar o Senhor. Ei, igreja, sabe o que você vai fazer no dia que vir o dia mau? Você vai lembrar que o escape, o descanso, a pura recompensa de Deus vem. E foi o que eles fizeram. E Josafá então nomeou alguns dos seus guerreiros. Foram na frente adorando, porque eles entenderam: a maior guerra, a maior arma de guerra que um cristão tem na sua vida é a sua adoração. Não deixe o inimigo calar a tua boca. Não deixe o inimigo calar. Não deixe ele segurar a tua boca. Não deixe ele tirar o brilho. Não deixe ele tirar o sorriso. Não deixe ele tirar a alegria. Lembra o inimigo que o teu Deus tem guerreado as suas pelejas. O teu Deus tem guerreado as suas guerras. Eu quero convidar o louvor aqui, convidar você, igreja, para se colocar em pé. E eu quero orar por você. Nós temos um Deus que está fazendo a obra completa. E a Bíblia vai dizer: enquanto eles foram marchando, eles iam adorando, eles iam glorificando, eles iam exaltando, eles iam dizendo: ah, grande, grande é o Senhor, grande, grande é o Senhor. Dei graças a Ele.
Porque grandes coisas Ele tem feito, igreja. E a Bíblia vai dizer que eles foram ali adorando. Sabe por quê? Porque o inimigo já tentou muitas vezes calar a tua voz. Ele já tentou muitas vezes tirar o teu sorriso. Ele já tentou de diversas formas te paralisar, te roubar a alegria. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto eles continuaram com os olhos fitos em o Senhor, em uma adoração fixa, adorando e guerreando, adorando e guerreando. Meu irmão, chegou no lugar de estratégia de guerra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor armou uma emboscada contra os inimigos. Diz que quando eles chegaram no terreno para atacar, só tinha cadáveres. Sabe por quê? Porque quando o Senhor diz, fica tranquilo, Ele está colocando a mão e agindo por você. Quando Ele fala descansa, aprenda a descansar, porque Ele está colocando a mão e agindo por você. Quando Ele está falando, calma, segura a tua boca, segura a tua língua, calma, confia, engole mais uma vez. Vai valer a pena, porque Ele é especialista em fazer reviravoltas. Ele é especialista em exterminar o que é dificuldade. Ele é especialista em trocar diagnósticos. Ele é especialista em dar viravoltas. Ele é especialista de olhar para mim e para você e dizer, essa já é a sua vitória. Aleluia! Ele não vai deixar você perecer nessa luta. Ele não vai deixar de colocar os olhos sobre você e fazer você entender. Nada vai calar a adoração que existe dentro de você. Nada vai roubar o brilho do Espírito Santo que quer fluir sobre a tua vida, igreja. Nada pode paralisar o mover e aquilo que o Senhor tem levantado do céu para você. Vocês têm arma certa. Lembra disso, igreja. A minha arma para minha vitória se chama adoração.